nós temos a oportunidade de progredir neste grande caminho espiritual. O tempo do Advento, um tempo litúrgico basicamente curto, de 4 semanas, mas que tem a grande finalidade, dentro da sua espiritualidade, de preparar-nos para o grande mistério do Natal. Na organização litúrgica do tempo do Advento, ele é composto de 2 partes. A primeira parte, composta pela primeira e pela segunda semana, ou pelo primeiro e segundo domingo, vai evidenciar de modo particular toda a dimensão da segunda e definitiva vinda de Jesus. A primeira já celebramos em todo o mistério da encarnação, e a segunda é a dinâmica da esperança que nós caminhamos, que nós vivemos e que nós alimentamos a nossa fé, de podermos um dia chegar à glória de Deus, de podermos passar pela dimensão do julgamento particular e universal, e acima de tudo, de poder viver a eternidade junto de Deus e junto daqueles aos quais nasceram na mesma fé que cada um de nós. Já a segunda parte do tempo do Advento, que é composta então pela terceira e quarta semana, terceiro e quarto domingos, ela vai já nos apontar uma preparação mais próxima e direta para o mistério do Natal. Por isso, se nas 2 primeiras semanas as orações e as leituras apontam para esta dimensão da glória, a terceira e a quarta semanas vão trazer para nós orações específicas, e sendo mais específico ainda, a partir do dia 17 de dezembro, as orações começam a trazer todo o sentido da expectativa e da alegria pela proximidade do mistério do Natal. Tomando dessas 2 partes, nós ainda temos 3 grandes personagens que nos ajudam a viver esta experiência do Advento. A primeira personagem é a figura do profeta Isaías. Aparece então sempre na primeira leitura deste tempo. Isaías é chamado o profeta da esperança, o profeta que vive grande parte do seu ministério junto daquele povo que faz a caminhada do exílio, o seu sofrimento, a sua superação. Por isso o profeta, inserido no meio daquele povo, cultiva, testemunha e acima de tudo semeia a esperança junto daquele povo. Do outro lado, nós temos a figura de João Batista, que vai aparecer no segundo e no terceiro domingo do Advento, como este sinal de conversão, a dimensão próxima do acolhimento da vinda de Jesus. Depois, a terceira personagem que vai nos aparecer no quarto domingo do Advento é a figura da Virgem Maria, quando então nós ouviremos o Evangelho da Anunciação, ou seja, toda esta acolhida da vida, da fecundidade do Espírito Santo. Quando nós então olhamos para o tempo do Advento, tendo essas personagens, essas figuras, essas motivações, nós também podemos considerar que 2 fatos são importantes. O primeiro, preparar-se. Muitas situações da nossa vida exigem esta preparação, exige este cuidado, existe este zelo, existe este empenho nas nossas buscas pessoais, profissionais, conjugais, familiares. Nós nos preparamos tantas vezes para alcançarmos determinados objetivos. Quando nós pensamos no exercício da nossa fé,
nós também devemos considerar o tempo do Advento como este espaço, um tempo cronológico, mas um tempo espiritual que vai ajudar-nos a entender que o nascimento de Jesus não é apenas um dado histórico, que o nascimento de Jesus não é apenas uma memória, que o nascimento de Jesus não é apenas uma lembrança através da montagem de um presépio, mas o mistério da encarnação revela este desejo de Deus em estar próximos de cada um de nós. Papa Bento XVI, no dia 4 de dezembro de 2005, ele fez uma homilia fazendo referência ao tempo do Advento, que ele dizia assim: o tempo do Advento é o tempo em que nós percebemos a movimentação de Deus indo ao encontro do ser humano. Ou seja, é este período em que nós, através das orações, dos exemplos, dos indicativos vindo dos profetas, que nós vamos perceber como que Deus quer estar tão próximo de nós. Então, uma iniciativa divina que vem ao encontro do ser humano. Então, é muito significativa esta expressão, o tempo do Advento como um grande movimento, um grande deslocamento de Deus em vista do mistério da encarnação, nesta proximidade de estar junto de cada um de nós. Quando nós pensamos nesta movimentação de Deus, nós podemos pensar também em quatro responsabilidades ou 4 disposições ou atribuições que são pedidas a cada um de nós. A primeira disposição para perceber este movimento de Deus está no abrir-se, abrir o coração, abrir a consciência para acolher uma presença de Deus. Por isso o tempo do Advento, como também um tempo do deserto, um tempo do recolhimento, um tempo do silêncio, um tempo de examinar a nossa consciência. Por isso celebrar essas 4 semanas, através da palavra de Deus, através da Eucaristia, é também perceber como nós estamos dispostos a não celebrar apenas uma memória, um fato histórico, mas celebrar também um acontecimento atualizado, ou seja, que continua sendo realizado, celebrado e vivido no dia a dia da nossa vida. Por isso, nós podemos fazer a nossa primeira pergunta: durante este tempo do Advento, nós estamos dispostos a abrir o coração, a consciência, para percorrer este caminho do deserto da nossa vida, em vista do acolhimento de Deus? Por isso, a segunda disposição que nós podemos experimentar dentro do tempo do Advento é a expectativa. E aqui o melhor exemplo que posso encontrar para falar desta expectativa está na figura de vocês que são mães, ou seja, todo o sentido desse mistério que vocês contribuem com Deus na gestação, no gerar a vida, o que significa para você, mãe, a espera, cada momento que essa criança foi crescendo ou está crescendo, se desenvolvendo nesta vida, no seu ventre, significa esta expectativa. Então eu costumo dizer, se nós quisermos entender o que é a expectativa do Advento, nós precisamos perguntar a uma mãe, ou seja, toda aquela ansiedade boa que vai construindo, que vai se desenvolvendo. É lógico que hoje se fala num processo conjugal, que também o esposo fica grávido e vive esta expectativa. Então olhar para esse ventre de Nossa Senhora, aqui onde está sendo montado o nosso presépio, e ver esse ventre, é perceber toda essa expectativa de uma mãe, de uma mulher, e acima de tudo,
um desejo de Deus em acolher o anseio e a disposição nossa em celebrar o desenvolvimento da nossa fé. Uma terceira característica que nos é dada como oportunidade dentro do tempo do Advento é celebrar uma busca, ou seja, nós queremos, devemos e temos a oportunidade de desenvolver a nossa fé. Como eu dizia, não se trata de uma repetição. O ano passado eu já vi acender 4 velas, o ano passado eu já vi o padre falando da expectativa, mas cada momento que nós vivemos no caminho da nossa existência, nós também encontramos um momento da nossa fé. Por isso, de modo particular, nesse contexto da pandemia, nesse contexto de tudo que estamos vivendo, o tempo do Advento e o Natal deste ano ganham para nós novas perspectivas, um novo anseio, um novo olhar, novos questionamentos. Por isso, na medida em que nós dizemos que estamos buscando ou abertos a esta busca do tempo do Advento, significa que nós queremos pensar e olhar para toda esta situação com os olhos da nossa fé. Não podemos ficar parados, não podemos ficar insensíveis e achar que nada está acontecendo, ou também que tudo já passou diante de tantas irresponsabilidades que nós temos visto hoje diante da nossa sociedade. Por isso, como cristão, como católico, como aquele que busca viver uma fé, ele também dá passos nesse processo de maturidade da nossa fé. Então, aproveitemos este ano, todo esse contexto, de pandemia, todo esse contexto mundial, social que nós estamos vivendo, para fazer uma séria e profunda reflexão do nosso papel enquanto cristãos e o que significa de fato para nós o nascimento de Jesus. E o quarto elemento que o tempo do Advento traz para nós é todo o sentido da adesão, ou seja, não nos basta olhar e ver um presépio bonito, não nos basta olhar e querer montar também em casa um presépio bonito, mas significa que dentro do processo de nossa fé, nós também temos que dar uma resposta a Deus. Uma resposta basicamente desta adesão, deste compromisso e deste envolvimento. Partilho com vocês hoje de manhã, logo depois da missa das 10 da manhã, uma senhora chegou até mim e disse assim: padre, eu passei por um momento de dificuldade da minha saúde, hoje consigo estar aqui, estou 80% recuperado, mas o senhor pode ter certeza que quando eu estiver 100%, eu quero me dedicar mais à vida da igreja. Isso alegra o nosso coração e ajuda-nos a entender todo esse sentido desta adesão que fazemos ao Cristo, Ele que então quis estar conosco, Ele que quer estar conosco, Ele que quer ser esse Deus conosco dentro dessa experiência de nossa fé. Então, abrir-se, viver uma expectativa, dar passos e celebrar uma adesão. São 4 elementos básicos que este tempo do Advento quer ajudar-nos. Por fim, quando nós olhamos para o texto do Evangelho de hoje, nós encontramos o testemunho da vida de João Batista. Um testemunho que nos leva para o deserto. O deserto que não deve ser entendido para nós apenas como um lugar difícil, lugar da aridez, mas o deserto é também um lugar da presença de Deus. No deserto, Jesus tem grandes experiências de comunhão, de oração. No deserto se constrói a libertação do povo de Deus. Então, quando João Batista e o tempo do Advento convida-nos a ir para o deserto, não convida-nos apenas a ir para um lugar do sofrimento,
mas para um lugar do silêncio, um lugar do encontro com o Senhor. Por isso eu quero convidar cada um, nesses dias ou nesses 20 dias próximos, se ainda não fomos ao deserto de nossa vida, que tenhamos esta disposição, percorrer este caminho interior da nossa consciência, do nosso coração, e ali enxergar tanta coisa boa, enxergar tantas ações de Deus na nossa vida, que nos fazem, que nos comprometem, através também da nossa fé, do nosso batismo, tornando-nos missionários, testemunhas vivas e autênticas desta fé que celebramos no interior de nossa igreja. Quando nós olhamos para João Batista, nós vemos também uma grande provocação à conversão. E por isso ele fala de um batismo de conversão. Naquele tempo nós não tínhamos ainda a definição dos 7 sacramentos, inclusive o sacramento da penitência, da reconciliação, aonde nós confessamos os nossos pecados. Para a igreja, será o próprio Cristo quem vai instituir os sacramentos. Por isso é Cristo quem batiza, Cristo quem perdoa, e assim consequentemente nos outros sacramentos. Tudo aquilo que acontece antes do Cristo também são sinais que comunicam a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. No batismo de conversão nós temos um elemento fundamental que João pede, cobra e exige daqueles que o procuram, que é a dimensão do arrependimento. E isso nós podemos trazer para a prática do sacramento da reconciliação nos dias de hoje. É fundamental, meus irmãos e irmãs, prestem bem atenção, quando nós formos confessar, a primeira motivação para buscarmos o sacramento da confissão deve ser o arrependimento. Não são poucas as vezes que nós padres escutamos assim: Padre, eu quero me confessar porque eu quero comungar. E às vezes o desejo de comungar não está envolvido de um desejo de arrependimento. Então isso é muito sério. Nós devemos confessar não porque eu quero comungar. É lógico, tem que estar no estado de graça para nós podermos comungar. Mas a primeira provocação é dizer: eu estou arrependido disso. E por isso eu inicio um processo de conversão buscando o sacramento da reconciliação. Às vezes, usando uma expressão, nós temos que apertar bastante o limão para ver se sai algum caldo, porque há uma tendência de se confessar os pecados, mas sem manifestar o arrependimento. Quando o padre percebe isso, ele tem o direito e o dever até mesmo de negar a absolvição, porque se não há arrependimento, não há então o propósito de mudança. Então observemos, meus irmãos e irmãs, na nossa prática de vida, quando formos buscar o sacramento da penitência, o busquemos não só por uma iniciativa do nada, mas que primeiramente o arrependimento aconteça dentro de nós. Por isso, diante deste arrependimento está associada a dimensão da conversão. Quando nós olhamos para a Bíblia, a conversão ela está associada a esta mudança de direção e a esta mudança de orientação. Se estávamos num caminho torto que nos levava para distante de Deus, nós vamos perceber que estamos num caminho de conversão quando nós fazemos claramente esta ruptura e voltamos para um caminho que nos leva a Deus. Um segundo aspecto que nos faz perceber, a partir do arrependimento, se estamos num caminho de conversão, é quando nós mudamos o nosso modo de pensar. Uma das coisas talvez que a pandemia mais tem nos ensinado é o grande pecado do individualismo, do egoísmo. Se eu estou bem, não preciso me preocupar com os outros.
Se o outro usa máscara, o problema dele, eu não vou usar, eu estou bem. Né? Então nós temos ainda esta grande ferida do individualismo e do egoísmo, do qual a saúde do outro pode não ser um problema meu. Então olhar para este processo de conversão é perceber também todo este caminho do cuidado e da nossa maneira de pensar e de agir. Uma terceira característica da conversão é quando nós percebemos, basicamente, que nós estamos buscando meios e modos para passar deste caminho do mal para o bem e do pecado para a percepção do amor de Deus. Quando nós falamos de arrependimento, de superação dos nossos pecados, nós vamos perceber que estamos no caminho de conversão quando o pecado dói em cada um de nós. Se eu não percebo esta dor causada pelo pecado, eu estou no outro caminho que não este da conversão. Por isso, quando pecamos, nós devemos sentir que isso dói, que isso machuca. E por isso, cultivamos no processo de conversão o desejo de superar, estabelecemos bons propósitos para então celebrarmos a grande experiência da bondade e da ternura de Deus. Por isso, a segunda leitura nos diz: esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Meus irmãos e irmãs, você que está em casa e reza conosco também, quero desejar a cada um de nós que essas próximas semanas do tempo do Advento nos ajude a pensar nesse tempo, nesse caminho, neste espaço espiritual que Deus oferece a cada um de nós. E que tenhamos a coragem de, no deserto da vida, percorrer este caminho, para, no processo do arrependimento, celebrarmos aquilo que João disse: aquele que virá vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito é aquele que promove a vida, o Espírito é aquele que promove a comunhão, o Espírito é sempre aquele que nos coloca numa relação com Deus. Que passando pelo processo do arrependimento, chegamos então ao processo da comunhão, quando nós olharmos e vermos que aquela criança não é simplesmente uma imagem colocada num presépio, mas que aquela criança é um acontecimento dentro do nosso coração. Creio em Deus Pai,